Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e nessa videoaula veremos o que são as restrições ou constraints SQL. Tá? Começaremos a criar tabelas em breve e antes de criarmos as primeiras tabelas naquele nosso banco de dados biblioteca, vamos entender o que são as restrições ou constraints. Essas restrições elas são regras que são aplicadas nas colunas das tabelas. Tá? E o uso dessas restrições é limitar o tipo de dados que vai ser inserido em cada coluna. Tá? Então, usados para limitar os tipos de dados inseridos. Você pode especificar uma constraint na hora que cria a tabela, create, usando o comando create, ou após a tabela ter sido criada, você pode alterar a estrutura da tabela, adicionando ou retirando constraints com o comando alter, como nós veremos futuramente. Tá? Vamos ver as principais constraints. Então você precisa conhecer essas restrições aqui que são extremamente importantes na hora de montar um banco de dados, de montar as tabelas do banco de dados. Então essas são as principais: not null, unique, primary key, foreign key, check e default. Tá? São as restrições principais. A gente vai dar uma olhada rapidinho em cada uma delas. Constraint not null. Not null significa não nulo em inglês. Então, quando você acrescentar constraint not null a um campo ou a uma coluna, tá? Essa coluna não poderá aceitar valores null. Então, ela não aceita mais valores nulos. Significa que o campo ele sempre deverá ter um valor. Tá? Imagine, por exemplo, o campo número do documento no cadastro de um cliente. É obrigatório que você digite o número do documento do cliente, não pode deixar em branco esse campo. Então você pode forçar o banco de dados a não aceitar o registro do cliente sem esse cadastro, sem essa informação do documento, colocando essa restrição not null na hora de criar a tabela do cliente. Então a restrição not null obriga você sempre a digitar a informação naquele campo específico. Portanto, não é possível inserir um registro, nem mesmo atualizar, né, uma tabela sem entrar com o valor neste campo aqui. Tá? Constraint not null, não nulo. A constraint unique. Então essa restrição unique identifica de forma única o registro em uma tabela de banco de dados. Significa que aquele registro, aquela informação não se repete no restante do banco de dados. Essa constraint e a outra constraint primary key, elas garantem a unicidade em uma coluna ou até mesmo em um conjunto de colunas. Tá? A constraint que a gente vai ver depois na sequência, primary key, ela automaticamente possui a restrição unique definida. Então não é necessário definir unique quando você definir a restrição primary key. Mas um campo que não seja primary key, chave primária, ele também pode ser único. A unique é único. Ou seja, seus dados nunca se repetem. Basta você utilizar esta restrição. Tá? Exemplo é o campo do CPF. Eu não quero que o CPF se repita para ninguém, então eu coloco a restrição unique na hora de criar a tabela que tem o CPF. Tá? Você pode ter várias constraints unique numa tabela, que você pode ter vários campos com dados que não se repetem, mas uma chave primária apenas por tabela. Legal? E a chave primária é o próximo constraint que a gente vai estudar. Então vamos para a próxima constraint. Primary key, chave primária. Tá? A chave primária identifica de forma única cada registro na tabela de banco de dados, de modo que aquele registro nunca se repita. A chave primária sempre deve ter um valor único, que nunca se repete. Tá legal? A coluna de chave primária, essa é uma regra importante, não pode ter valores null, tá? Nulos. É obrigatório digitar alguma coisa na chave primária ou deixar o próprio sistema preencher a chave primária, como a gente vai ver que é possível futuramente. Tá? E toda tabela tem sua chave primária e apenas uma chave primária, mesmo que a chave primária seja composta por várias colunas. Uma coisa que os alunos às vezes confundem é o fato de usar várias colunas para compor uma chave primária. Não significa que a tabela tenha várias chaves primárias. Significa sim que a tabela tem uma chave primária composta por várias colunas. Tá? Se você tem alguma dúvida com relação ao que é exatamente uma chave primária, o que é um relacionamento, tabelas, etc., você precisa dar uma olhadinha na matéria de modelagem de dados, tá? Para aprender esses conceitos básicos. Aqui no nosso curso a gente vai entrar mais a fundo nos comandos SQL. Legal? Então a gente assume que você já conhece um pouco de modelagem de dados, sabe o que é uma chave primária, uma chave estrangeira, etc. Legal? Então vamos lá. Mais uma restrição. Foreign key,
chave estrangeira. Então, a chave estrangeira é um campo em uma tabela que aponta para uma chave primária da outra tabela. Então, quando eu quero criar uma chave estrangeira em uma tabela para fazer a ligação dessa tabela com outra tabela, eu preciso determinar qual campo será a chave estrangeira. E esse campo vai receber a constraint foreign key. Aqui a gente tem um exemplo de um código que transforma um campo em foreign key. Eu usei constraint, palavra constraint, tá? Dá-se um nome para a constraint, eu chamei de fk_id_autor. id autor é o nome do meu campo. fk eu coloquei na frente para identificar o tipo de objeto, foreign key, chave primária. Não é obrigatório colocar essa sigla. Depois, na sequência, a palavra foreign key, estou definindo qual é o tipo de restrição. Esse aqui vai ser o nome da restrição e a restrição do tipo foreign key. Depois, entre parênteses, eu especifico qual é a coluna que vai receber essa restrição, no caso a coluna id autor. E essa coluna ela faz referência, references, faz referência a uma outra tabela, tabela autores. E nessa outra tabela existe um campo chamado id autor também. Lá nessa outra tabela, tabela autores, o campo id autor é a chave primária. Nesta minha tabela atual, que é a tabela livro, eu tenho o id autor como chave estrangeira. Então, esta chave estrangeira da tabela atual faz referência ou está ligada a esta coluna da outra tabela, tabela autores. E assim a gente cria uma constraint. Não se preocupe se não ficou muito claro olhando essa definição, porque a gente vai fazer isso tudo na prática, nos exercícios futuramente. Tá? Nós vamos criar constraints, alterar constraints, etc. Legal? Muito bom. Próxima constraint é a constraint check. A restrição check ela é usada para limitar uma faixa de valores que você pode colocar numa coluna. Tá? Então você consegue filtrar o que pode ser inserido na coluna e o que não pode. Por exemplo, se eu defino uma coluna para receber apenas dados numéricos e o usuário tentar digitar letras, por exemplo, a coluna não aceita. Se eu digitar uma coluna para receber dados no intervalo de, sei lá, de 10 até 50, por exemplo, e o usuário tentar digitar 51 ou 9, também não será aceito. O próprio sistema não deixa a entrada da informação. Então isso faz a constraint check. Se ela for definida, portanto, numa coluna, ela vai permitir apenas valores determinados para a coluna. E dá para você definir a constraint check para a tabela inteira também. Tá? Limitando os valores em várias colunas com base nos valores de outras colunas do registro. Um negócio bem interessante. Na prática, a gente vai trabalhar também com a constraint check. Legal? Mais uma, constraint default, que para a gente finalizar. A default é usada para inserir um valor padrão na coluna. Tá? O que é um valor padrão? Basicamente é o seguinte, eu vou cadastrar as informações de um novo registro, não cadastro a informação de uma coluna específica. Automaticamente a coluna assume aquele valor padrão. Então ela já tem, na verdade, um valor padrão ali, que obviamente você pode alterar. Se você cadastrar uma informação diferente em cima, essa informação toma o lugar do valor padrão. Então o valor padrão ele é adicionado a todos os novos registros criados, caso nenhum outro valor seja especificado. Vamos supor que 90% dos seus clientes sejam de São Paulo. Você pode, então, no seu banco de dados, definir cidade do cliente com valor padrão default São Paulo. Assim, na maior parte dos casos, você não precisa digitar São Paulo, cadastrar São Paulo. Só quando o cara vier de outra cidade que você cadastra a informação e aí ela fica no lugar de São Paulo para aquele registro. Legal? Então é isso aí. Vimos as restrições nessa videoaula. E na próxima videoaula vamos aprender a criar as tabelas. E aí a gente vai empregar na prática esses conhecimentos e vamos começar a construir o nosso banco de dados biblioteca. Legal? Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal e até a próxima.